pessoal, meu nome é Manuela Cabral e a partir de agora estarei no canal com vocês para falar um pouco dos livros voltados para o universo feminino. O primeiro livro que iremos tratar será A Feminilidade Radical, escrito por Caroline McCullough. Este livro, a autora tem como proposta falar um pouco deste movimento feminismo e mostrar quais foram e são as repercussões que este movimento trouxe para a sociedade em geral e até mesmo para a igreja. O livro inicia-se com a introdução, feita por nada mais e nada menos que o Wayne Grudem. A convite de Caroline McCullough, ele vai fazer um apanhado geral do livro e também traz um pouco do seu testemunho da sua esposa. E esse testemunho vai evidenciar a importância que é o homem e a mulher, enquanto homem e mulher de fato, entendendo os seus papéis dentro do casamento. E ele traz um exemplo prático na sua vida, juntamente com sua esposa, em que o entendimento destes conceitos de homem e mulher à luz da Bíblia trouxeram positivamente numa determinada época da vida deles. Então, o livro inicia-se com esta introdução de Wayne Grudem. O capítulo inicial é interessante, o primeiro capítulo, porque ela vai trazer o primeiro contato que ela teve com este movimento, que foi na época da universidade, não foi algo, digamos, que foi tão proposital dela enveredar pelo feminismo. Foi um módulo que ela pagou na faculdade, em que ela disse inicialmente que optou por pagar este módulo porque ela achava que seria uma disciplina mais leve. Então, acabou que ela se envolveu com este movimento e acabou se tornando uma militante do feminismo. Depois, ela vai mostrar ainda neste capítulo o seu processo de conversão, quando foi que ela se converteu, em que momento e como foi difícil inicialmente ela entender de fato o que era a submissão e ela aplicar na vida dela. Então, é um capítulo que, acredito eu, que vai fazer com que muitas mulheres se identifiquem com ele e também saibam superar essas dificuldades, nos passos iniciais. O segundo capítulo do livro, abrindo parênteses que o livro é composto por 8 capítulos. O segundo capítulo do livro tem por título Os Homens Não São um Problema. Caroline McCullough, nesse segundo capítulo, ela vai mostrar e combater uma ideia central do feminismo, que é a bandeira de que os homens são os maiores problemas das mulheres. E neste capítulo ela vai mostrar que isso não é verdade, que o principal problema é o pecado. Aí no capítulo 2, ela vai trazer um apanhado histórico do surgimento e das ondas do feminismo. Ela apresenta 3 ondas do feminismo, que é a primeira, segunda e terceira onda, e ela vai mostrar as principais líderes destes movimentos e destas ondas. Ela analisa um pouco o exemplo de Elizabeth Frieder, de Simone de Beauvoir, de Stanton, e é interessante que ela vai trazer algumas citações delas, algumas ideias que elas defendiam, e também ela traz e faz um contraste com as ideias já no final da vida delas. Inclusive, algumas delas acabam por mudar de ideia e dizer que se equivocaram em ter defendido as ideias do feminismo, mostrando de fato um arrependimento em relação a terem defendido por anos esta bandeira. O terceiro capítulo tem por tema É Assim que Deus Disse. Este capítulo ela vai mostrar inicialmente, já na abertura, algumas das consequências que o feminismo trouxe. Inclusive, entre essas consequências foi a alteração na taxa de casamentos e também a alteração na duração dos casamentos. E ela vai mostrar que isso é uma das consequências que este movimento trouxe para a sociedade em geral e também para casais, até mesmo cristãos. Ainda neste capítulo, capítulo 3, ela vai trazer algo interessante. Ela vai dizer que um outro problema, em virtude deste ambiente tão caótico dos casamentos, das famílias destruídas, ela vai mostrar que um dos grandes problemas também é que o homem tem se inclinado para tentar expulsar o Criador da sua posição de autoridade. E é bem pertinente. Outro ponto também que me chamou muita atenção no terceiro capítulo é que ela vai mostrar que a crise cultural que nós temos vivido é fruto não propriamente de uma crise cultural, mas principalmente de uma crise espiritual. Aí ela vai apontar um elemento importante para a resolução, pelo menos para a amenização desta crise,
que é justamente a nossa mente e as nossas ideias. Ou seja, ela vai mostrar à luz da Bíblia que aquilo que nós pensamos sobre determinada coisa é extremamente importante. Por exemplo, o que nós pensamos sobre o que é casamento, o que nós pensamos sobre o que é ser mulher, o que nós pensamos sobre o que é ser homem, o que nós pensamos sobre o que é um lar, isso vai repercutir na nossa postura diante dessas instituições. Então ela vai mostrar que a nossa mente é o principal campo de batalha e o que nós pensamos sobre dada coisa é essencial para a resolução desta crise que nós vivemos, essa crise espiritual, como ela bem aponta. No quarto capítulo, ela vai tratar e tem por título a chamada para um papel. E ela vai dizer neste quarto capítulo que a Bíblia ela nos dá todas as instruções, tanto para o homem quanto para a mulher, para nós conduzirmos o nosso casamento. Então, neste quarto capítulo em especial, ela vai mostrar de modo mais específico os papéis que competem a nós enquanto mulheres. Ela vai falar a questão da submissão, a questão de sermos auxiliadoras, e ela vai mostrar que esta palavra auxiliadora é uma palavra que traz horrores para os igualitaristas, né, para o movimento feminista, e ela vai dizer que esta palavra auxiliadora é uma palavra que não nos coloca numa condição de inferioridade. E ela vai mostrar que o próprio Deus no Antigo Testamento, em várias passagens, utiliza esta palavra auxiliadora, que vem acho que é do grego ezer, que significa que Deus, o próprio Deus se coloca nesta posição de auxiliador. Aí ela vai mostrar e justificar que quando Deus se dirige a nós, nos incumbindo a função de auxiliadora dos nossos maridos, não nos coloca numa posição de rebaixamento e inferioridade, pois o próprio Deus se dirigiu a si próprio com esta nomenclatura. Então, a proposta do capítulo 4 é mais ou menos essa, né? Falar propriamente do papel da mulher dentro do casamento. Também vai analisar a questão da domesticidade, ela vai mostrar a importância da mulher desenvolver seu papel dentro do lar. E também eu achei muito pertinente porque ela trouxe a análise do livro de Provérbios 31, e ela vai mostrar que a mulher ela é medida na sua sabedoria ou na sua tolice pelo modo como ela cuida do seu lar, né? Quando a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. O capítulo 5, ela vai mostrar não há lugar como lar. Aí ela continua com essa mesma ideia, né, de Provérbios, e ela vai dizer que o lar ele é um ambiente de aconchego, um ambiente de refúgio, e ela faz um apanhado histórico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre o que significa o lar, como é que o lar era composto, como é que o lar era estruturalmente organizado. E ela vai mostrar ao longo da história como a questão mesmo do ambiente do lar foi sendo alterada, pela questão da mídia, pela questão da publicidade, porque ela vai mostrar que o lar, que era um ambiente como eu falei, de aconchego, de refúgio, ele acabou se tornando um alvo de consumismo, né? Se tornou um alvo das propagandas, onde a mulher, onde o lar em si foi sendo, a mulher foi sendo estimulada a ser uma consumista, quanto às questões mesmo da casa, as questões de modernidade, as questões de eletrodomésticos. Então ela diz que o foco foi alterado. É bem curioso o capítulo 5 nessa perspectiva. O capítulo 6 vai falar da Guerra das Mães, é o título do capítulo. A proposta de Caroline McCulley é falar muitas vezes do duelo que existe entre mães que não trabalham e mães que trabalham. Então, praticamente, o capítulo 6 vai se delinear nesta ideia, nesta proposta. Já o capítulo 7 tem por título O Engano da Cultura da Vulgaridade. É interessante que lá no capítulo 2, que ela trouxe o apanhado histórico, no capítulo ela falou um pouco das ondas do feminismo, né? E ela vai apontar que a terceira onda é marcada por esta cultura da vulgaridade. Quando chega no capítulo 7, ela vai dar praticamente menção e enfoque a esta onda do feminismo, a terceira onda. Tanto que o título do capítulo é O Engano da Cultura da Vulgaridade. Aí ela vai mostrar como a questão da vulgaridade, como a questão da pornografia, ela tem sido propagada em todos os meios que a gente pode imaginar.
E ela vai mostrar que muitas vezes, por meio da questão da cultura da vulgaridade, a própria sexualidade ela é totalmente distorcida, porque é isso que o pecado faz, né? Ele distorce tudo aquilo que Deus criou, né? Como a questão do sexo foi algo criado por Deus, e o pecado ele vem e distorce a sexualidade. Mas ela vai defender a ideia, neste capítulo 7, que é extremamente importante que nós saibamos discutir a sexualidade de maneira franca e de modo redentor. Então ela não faz com que nós fiquemos alheias a este conteúdo, mas ela faz com que nós assumamos uma postura ativa diante deste assunto. Então vai tratar praticamente com o enfoque da terceira onda do feminismo. Outra consequência que ela traz também da terceira onda do feminismo, a questão da vulgaridade, da pornografia, é que a pornografia acabou por se tornar algo convencional. E em contrapartida, ela também vai falar que acaba por colocar as mulheres normais, que ela chama, como não atraentes. Então essa é uma das consequências deste movimento. Por fim, o capítulo 8º vai falar de fé feminina. Ela vai mostrar como o feminismo, de certa forma também, adentrou dentro das igrejas e como muitas vezes os líderes nas igrejas, por não assumirem uma postura bíblica diante deste movimento, acabaram abrindo espaço para que ele se propagasse dentro das igrejas. E ela vai mostrar as consequências que isso tem trazido no meio cristão e como isso é equivocado à luz da palavra. E ela vai justamente bater na tecla da responsabilidade dos líderes em relação a este movimento. Pronto, por fim, esta é a proposta do livro, que Caroline McCulley vai falar do feminismo. E eu agradeço pelo espaço e até o próximo review.